Hola personas, ¿cómo están? Muy bien. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esteja sobre tu casa, tu vida, hoje e sempre. Amém? Só para descontrair um pouquinho. Por falar em descontrair, você conhece este lugar? Olha só. Você conhece essa lagoa? Você conhece esse ambiente? Esse lugar muito bonito? Talvez você conheça, principalmente você que mora na capital, Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ok? Aqui é a Lagoa da Pampulha e eu estou em frente ao Museu de Artes. Um lugar muito bonito. Por falar em distrair, descontrair, todas as pessoas, elas vão para algum lugar, em algum momento no final de semana, por exemplo. Umas vão para as praias, outras vão para os sítios, para o mato, outras vão para outras cidades, outras saem até do país, né, para distrair um pouquinho. E hoje eu escolhi este lugar para distrair um pouquinho. Aqui na Lagoa da Pampulha nós vamos ver pessoas correndo, vamos ver pessoas caminhando, fazendo caminhada, vamos ver pessoas sentadas debaixo das árvores, fazendo piquenique. Nós vamos ver pessoas pescando. Nós vamos ver pessoas aqui fazendo de tudo um pouquinho, visitando aqui o museu. Vamos ver pessoas aqui se divertindo, ok? E eu vou mostrar um pouquinho para você e depois nós vamos entrar na mensagem deste vídeo que nós vamos estar falando em nome de Jesus. Amém? Mais um pouquinho aqui da Lagoa da Pampulha, para você que não conhece, conhecer aí um pouquinho mais. Aqui é muito grande, a lagoa é bem grande, não dá para a gente mostrar tudo, mas pelo menos um pouquinho aí para você que não conhece, ficar conhecendo. Bom, como eu falei, as pessoas vêm aqui para se distrair um pouquinho, mas não é sobre essa distração que eu quero falar neste dia. Porque essa distração aqui é no sentido de diversão, de sair, de ir para algum lugar para se divertir. E não é sobre essa distração que eu quero falar. Eu quero falar da distração que nos tira do foco, a distração que nos tira do alvo, a distração que nos impede a caminhada e que nos impede na nossa jornada. É sobre essa distração que eu quero falar com você. Espero que você esteja ligado aí, espero que você esteja atento, porque hoje eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco, em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, nós estamos no 5º vídeo desta sequência, onde nós estamos falando sobre os inimigos dos aliançados. E hoje eu quero falar sobre o 4º inimigo, que é a distração. Baseado lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, quando Jesus foi ter com os discípulos na madrugada, por volta das 3 horas da manhã, que ele vai ter com os discípulos caminhando sobre as águas do mar. E quando ele chega ali, os discípulos ficam com medo, pensam que eles estavam vendo um fantasma, e Jesus disse para eles: não temas, sou eu. E quando Jesus falou isso, Pedro logo disse para Jesus: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo caminhando sobre as águas. E aí Jesus disse: venha. E Pedro então ele vai ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas. E me chama a atenção, porque Pedro, quando ele disse para Jesus: se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo, ele foi definido, ele disse: eu quero ir caminhando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E ele foi então em direção a Jesus, caminhando sobre as águas. E a Bíblia não nos diz se Pedro caminhou 1 metro, 2 metros, 10 metros, mas a Bíblia vai nos dizer que Pedro caminhou sobre as águas, indo em direção a Jesus. Qual era o foco de Pedro naquele momento? Qual era o alvo de Pedro naquele exato momento? Naquele exato momento, era Jesus Cristo. Era ir até onde Jesus estava. O foco de Pedro era chegar aonde Jesus estava.
E ele começou a caminhar, ele caminhou sobre as águas. Porém, a Bíblia vai nos dizer que ele observou a força do vento. Ele começou a observar a força do vento. E quando ele fez isso, a Bíblia diz que ele afundou. Ele começou a afundar nas águas. E ele gritou bem alto: Senhor, socorre-me! E a palavra diz que Jesus estende as mãos e socorre Pedro. E tira Pedro das águas. Agora a minha pergunta é: qual é a sua distração? O que tem distraído você? O que tem tirado você do foco? O que tem tirado você da direção, do plano, do propósito que Deus determinou para a sua vida? O que tem tirado você da direção que Deus te colocou? Eu não sei qual que é a sua distração, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Alguma coisa está distraindo você. Qual é a sua distração para orar? Qual é a sua distração para ler a Bíblia? Qual é a sua distração para congregar? Qual é a sua distração para trabalhar? Qual é a sua distração? O que o inimigo tem levado para distrair você, para tirar você do foco, para tirar você da direção, para tirar você do propósito? Talvez a sua distração é uma enfermidade, é na vida financeira. Talvez a distração na sua vida é o problema conjugal com seu marido, com a sua esposa. Talvez a distração é aquela mulher que apareceu na sua vida do nada, ou aquele homem que apareceu na sua vida do nada e está distraindo você, está tirando o seu foco, está paralisando você, impedindo você de alcançar o alvo, de alcançar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Olha, se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver vários homens de Deus, vários personagens na Bíblia, que algo tirou a atenção deles, que alguma coisa tirou eles do foco, que alguma coisa tirou eles da direção de Deus. O próprio Pedro já é um exemplo disso. Ele observou o vento forte. O vento forte era a distração de Pedro, para impedir Pedro de chegar até Jesus. E nós vamos ver muitos outros homens na Bíblia, por exemplo, Davi. A Bíblia vai nos dizer que era tempo de guerra. Era tempo dos reis estarem na guerra. E Davi não estava na guerra. Davi estava na sua casa. E a Bíblia diz que ele vai para ali no seu palácio, no alpendre do seu palácio. E ele observa uma mulher do outro lado tomando banho. Ele vê aquela mulher nua. E quem era aquela mulher? Betseba. Então Betseba era a distração de Davi. E aquela distração levou à ruína de Davi. Aquela distração levou Davi a cometer erros, a cometer falhas que ele jamais teria feito. Aquela distração levou Davi a cometer o pecado da mentira, o pecado do adultério, o crime. Ele matou o marido daquela mulher, não com as suas próprias mãos, mas deu ordem para colocar ele na frente da guerra. Outra pessoa que nós podemos ver aí, que a distração quase que acaba com a vida dele, o próprio Sansão. Sansão, qual foi a distração de Sansão? Eu costumo brincar dizendo que a distração de Sansão foi Dalila. Foi Dalila, a distração de Sansão. Aquela mulher acabou com o ministério de Sansão. Como o pastor Jorge Linhares costuma dizer, Sansão era um homem chamado para ser sacerdote, para ser juízo do povo de Israel. Mas ele saiu do foco, ele saiu da direção, porque Dalila o distraiu. E aí ele saiu da posição, como o pastor Jorge Linhares diz, ele saiu da posição de sacerdote, saiu da posição de juiz do povo de Israel para palhaço no Coliseu dos filisteus. E aí foi a sua ruína. Ali ele perdeu a sua força. Ali ele perdeu o seu direito de autoridade e foi parar no Coliseu servindo de palhaço na vida daqueles filisteus. E aí, meu irmão, o que eu digo para você? Esses homens que teve uma distração, esses homens que a vida deles em algum momento foi frustrada, que as suas posições em algum momento foram frustradas, esses homens não desistiram. Pedro, naquele momento que ele estava afundando, ele grita para o Senhor e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus estende as mãos e socorre Pedro.
A Bíblia vai nos dizer que Davi, no Salmo 51, ele disse: eu clamei ao Senhor e o Senhor me socorreu. No Salmo 51 ele conta do seu pecado, ele fala dos seus erros, mas ele diz que ele clamou ao Senhor e o Senhor o salvou. E a Bíblia vai nos dizer que Davi foi considerado diante de Deus o homem segundo o seu coração. A distração veio sobre a vida de Davi, a distração veio sobre a vida de Pedro, a distração veio sobre a vida de Sansão. A Bíblia nos diz que Sansão, no momento de frustração, no momento de derrota, por causa da distração, ele chama alguém e diz: me leve até aquelas duas colunas que existem dentro do Coliseu. Ele estava cego, mas ele sabia que tinha aquilo ali, aquelas duas colunas. E alguém leva ele até as duas colunas. E aí então, ele faz a sua última oração. E ele diz: Senhor, devolve a minha força, só mais esta vez. E a Bíblia diz que Deus restaura a força de Sansão. E ele coloca a sua mão sobre aquela coluna. E ele começa a forçar. E aquela coluna cai por terra. As duas colunas caem por terra. E a Bíblia vai nos dizer que aquele Coliseu cai ao chão. E a Bíblia nos diz mais ainda que Sansão, na sua morte, matou mais inimigos do que durante a sua vida. O que eu quero te dizer com isso? Ainda que você tenha vivido tempo de distração, ainda que o diabo tenha trago distração na sua vida, se você clamar ao Senhor, se você buscar o Senhor, se você dizer: Senhor, eu errei, se você se prostrar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor, Ele é poderoso para estender as mãos dEle e te socorrer nesse momento de dificuldade que você está vivenciando. Por isso, não deixe a distração tirar você do foco. Não deixe a distração tirar você do plano, do projeto que Deus determinou para a sua vida. Não deixe a distração frustrar o plano de Deus para a sua vida. Nós também vamos ver vários exemplos na Bíblia de homens que a distração veio, mas não tirou eles da presença de Deus. Por exemplo, José. José veio a distração ali, a inveja dos irmãos. A inveja da sua família era uma distração para tirar ele do foco, porque Deus já tinha determinado o seu propósito e ele não saiu do propósito de Deus. Ele continuou no propósito de Deus. Nós vamos ver a distração do poço. Foi lançado no poço, numa cisterna, mas aquilo não foi suficiente para tirar ele, a visão dele do propósito que Deus tinha determinado. Depois foi vendido como escravo. A escravidão era uma distração. Depois ele foi caluniado como alguém que queria seduzir a mulher de Potifar, e ele não fez isso. Mas isso era distração do diabo para tirar ele do foco, para tirar ele da direção, para tirar ele do plano que Deus tinha determinado para a vida dele. E ele não aceitou isso. Depois foi parar numa prisão. A prisão era a sua distração. A prisão era para tirar ele do foco, mas ele permaneceu firme até o Senhor chegar e tirar ele da prisão e levar ele para o palácio. Até Deus chegar e tirar ele da posição de preso, de um penitenciário, e levar ele à posição de primeiro-ministro do governo de Faraó. Depois de Faraó era ele que comandava. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. É assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus quer fazer com a sua família. Tirar de uma posição de miséria e colocar numa posição de exaltação. Tirar da humilhação e te exaltar. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas não deixe a distração tirar você do foco. Não deixe a distração tirar você do plano, do propósito que Deus determinou para a sua vida. Amém? Eu espero que você tenha recebido esta palavra. A distração vem para nos tirar do foco, nos tirar do propósito. Os discípulos ali, nesse texto que nós estamos meditando, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, os discípulos ali, veio um monte de distração para tirar eles. Veio a distração do vento contrário, veio a distração do medo, veio a distração do desânimo, veio a distração ali com Pedro, veio a distração da incredulidade para tirar eles do foco, tirar eles do plano, tirar eles do propósito, mas eles não desistiram, eles continuaram firmes e Deus os honrou. E do mesmo jeito que Deus honrou aqueles discípulos, do mesmo jeito que Deus honrou Pedro, do mesmo jeito que Deus honrou Davi, do mesmo jeito que Deus honrou Sansão, Deus também vai honrar você, vai honrar a sua casa, vai honrar a sua família, vai nos honrar em nome de Jesus. Por isso eu quero te encorajar neste dia, não deixe nada tirar o seu foco.
Tudo que vem o contrário é para tirar você do propósito. Tudo que vem o contrário é para tirar você da direção de Jesus. Tudo que vem o contrário é para impedir que você cumpra o que Jesus determinou para a sua vida. Não permita isso. Não deixe de congregar, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de ler Bíblia, não deixe de amar, não deixe de estar junto com as pessoas que você ama, não deixe de estar junto com a sua família, não deixe de trabalhar, não deixe de fazer aquilo que Deus determinou por alguma distração. Não deixe a distração frustrar os planos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha recebido esta palavra e eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, neste momento apresentar esta pessoa que está vendo esse vídeo, esta pessoa que está ouvindo, Senhor, esta mensagem. Pai querido, que o Senhor visita ela agora, toca com o teu poder, toca com a tua graça, toca com a tua unção. Meu Deus, remove agora toda frustração, toda distração que impede esta pessoa de alcançar o alvo, de alcançar o propósito. Meu Deus, toca sobre ela agora e que ela tenha vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro esta pessoa abençoada, tocada, hoje para todo sempre, amém, e que assim seja em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, você que tem visto os vídeos até aqui, hoje, né, o nosso 5º vídeo, né, e o 4º inimigo, né, o inimigo dos aliançados que nós temos falado, você que tem visto esses vídeos, compartilhe, não deixe de compartilhar, né? Dá lá o likezinho lá no YouTube, entendeu? Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Se inscreva para você estar recebendo aí os próximos vídeos que nós vamos estar fazendo em nome de Jesus. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. Me ajude a falar de Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem. Me ajuda a fazer esse trabalho. Você dando aí o seu like, você compartilhando, você se inscrevendo. Dessa forma você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus em nome de Jesus, tá bom? E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não viu os outros vídeos, se inscreve no canal e comece a ver desde o primeiro para que você possa entender esta mensagem. São uma sequência de 7 vídeos. O primeiro vídeo nós falamos sobre as atitudes de Jesus como alguém aliançado. E depois nós começamos a falar dos inimigos dos aliançados, situações que nos impedem, que nos faz quebrar a aliança com Jesus. Inimigos que nos impedem de alcançar o propósito, inimigos que nos impedem de fazer a obra de Deus, de realizar o projeto de Deus na nossa vida, entendeu? Então veja lá o vídeo, se inscreve aí e veja os vídeos anteriores, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, como tem abençoado de muitos irmãos que estão participando, que estão vendo, pessoas que estão vendo, em nome de Jesus, tá certo? Eu te agradeço em nome de Jesus. Queira com Deus, hasta luego.